Opa, amigos, vocês estão bem? É uma honra ter a sua atenção. Porrada entre Ló e Abraão. Ló fazendo escolhas erradas e Deus reafirmando a sua promessa. Seja muito bem-vindo ao canal Cristabilidade, onde exploramos a Bíblia juntos, capítulo por capítulo, de uma maneira divertida e transparente. É tipo um react bíblico. Eu me chamo Christopher e hoje falaremos sobre mais um desafio que Abrão teve que enfrentar. Vamos tirar mais lições para as nossas vidas. Eu gosto sempre de lembrar que você tem o total livre-arbítrio de deixar o like, se inscrever no canal e ao final do vídeo compartilhar esse vídeo para quem você acha que deve saber mais sobre isso. Caso você queira só me ouvir, eu também tô lá no Spotify. E se quiser me seguir nas minhas redes sociais, estão aí na descrição aí embaixo. Desde já, grato. Vamos começar? Até aqui já lemos 12 capítulos. E nesse vídeo estaremos lendo o capítulo 13, que começa mais ou menos assim. Saiu, pois, Abrão do Egito e foi para o Neguebe, com a sua mulher e com tudo que possuía, e Ló foi com ele. Abrão tinha enriquecido muito, tanto em gado como em prata e ouro. Lembra que eu falei no finalzinho do vídeo passado que Abraão ficou rico? Olha só, aqui já nesse capítulo confirma isso aqui. Abraão tinha enriquecido muito, ele saiu com os bons favores lá do faraó. Continuando, ele partiu do Neguebe em direção a Betel, indo de um lugar a outro, até que chegou ao lugar entre Betel e Ai, onde já havia armado acampamento anteriormente, e onde, pela primeira vez, tinha construído um altar. Ali, Abrão invocou o nome do Senhor. Legal, então a gente vê ele voltando aqui por onde ele já passou, e a gente viu isso no capítulo passado também, e ali ele invocou o nome do Senhor. Ló, que acompanhava Abrão, também possuía rebanhos e tendas, e não podiam morar os dois juntos na mesma região, porque possuíam tantos bens que a terra não podia sustentá-los. Por isso, surgiu uma desavença entre os pastores dos rebanhos de Abrão e os de Ló. Nessa época, os cananeus e os ferezeus habitavam aquela terra. Ué, o que tem a ver? A gente vê aqui que Abrão e Ló não podiam ficar na mesma região porque os dois estavam ricos. E aí, os bens de antigamente não eram saldo na conta corrente do banco, né? Eram gado e outras coisas que tomavam espaço. Então eles não podiam ficar no mesmo lugar porque os pastores dos rebanhos deles estavam brigando. Aí, do nada, nessa época, os cananeus e os ferezeus habitavam aquela terra. O que isso quer dizer, gente? Ok, ele continua assim, então. Então, Abrão disse a Ló: não haja desavença entre mim e você, ou entre os seus pastores e os meus. Afinal, somos irmãos. Aí está a terra inteira diante de você. Vamos separar-nos. Se você for para a esquerda, irei para a direita. Se for para a direita, irei para a esquerda. Olha, ele deu a oportunidade de Ló escolher. Que legal, gentil da parte dele. Olhou então Ló e viu todo o vale do Jordão, todo ele bem irrigado, até Zoar. Era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito. Aqui fica interessante, olha só. Olhou então Ló e viu todo o vale do Jordão, todo ele bem irrigado, até Zoar. Era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito. Isto se deu antes de o Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Ló escolheu todo o vale do Jordão e partiu em direção ao leste. Assim, os dois se separaram. Abrão ficou na terra de Canaã, mas Ló mudou seu acampamento para um lugar mais próximo a Sodoma, entre as cidades do vale. E por que fica interessante? Porque olha só, ora, os homens de Sodoma eram extremamente perversos e pecadores contra o Senhor. Essa lição que a gente pode tirar aqui é maravilhosa. Tem duas lições aqui interessantes. Olha só, a primeira, bom, isso aqui tá em Gênesis, mas lá em Samuel a gente aprende que Deus, ele não enxerga como o homem vê. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Vou colocar o versículo aí na tela lá de Samuel. E Ló tomou uma decisão apenas pelo olhar dele. Ele olhou e viu assim, nossa, que lindo esse vale do Jordão. Olha só, é bem irrigado lá até a região de Zoar. Olha só, parece o jardim do Senhor. Nossa, que região maravilhosa. Parece a terra do Egito. Então aquilo encheu os olhos de Ló e ele tomou uma decisão baseada nisso, pensando que aqui vai ser o melhor para mim, então vou escolher esse lugar. Eu acredito que o problema não seja nem tão esse, mas é interessante a gente levar isso como lição, só que o problema é a segunda lição que a gente pode tirar daqui, que é, Ló, ele mudou seu acampamento para um lugar
próximo a Sodoma. E lá era um lugar horrível. Os homens não eram só maus, só perversos. Eles eram extremamente perversos e pecadores contra o Senhor. Lá na frente também o Senhor coloca um código pra gente que é: as más companhias corrompem os bons costumes. Versículo na tela. E essa lição aqui é maravilhosa, porque esse é o famoso: não tem nada a ver, a gente estabelece lá, eu sou cristão, eu sou crente, eu sou do Senhor, mas jamais que eu faria alguma coisa. E ele ficou pertinho lá de Sodoma. O problema aqui que a gente consegue notar é que ele olhou mais para a região que era bonita e bela do que para o ao redor, que podia prejudicar ele. Um lugar que ele olhou assim e falou: nossa, isso aqui é maravilhoso, isso aqui vai ser o melhor para mim. Aí só tem um pouquinho ali que pode ser que me dê problema, sendo que eram pessoas extremamente perversas. Provavelmente ele sabia disso, deu uma ignorada, e essa decisão vai causar o caos na vida de Ló. A lição que eu tiro daqui é justamente essa, de não tem nada a ver, é só um pessoal lá, mas são eles ali, é só um pessoalzinho ali que não vai fazer mal não. Esse nada a ver parece que é o próprio Satanás que chega: não tem nada a ver. Não viaja, isso aí é coisa pouca, é besteirinha, não tem nada a ver. E como eu falei de outras vezes, a forma como a Bíblia coloca aqui não é dizendo se tá certo ou se tá errado. Só que lá na frente a gente vai ver as consequências dessa decisão. Então até aqui a gente viu que Abrão e Ló não podiam ficar no mesmo lugar porque eles eram podres de ricos e os pastores dele, os gerentes dele estavam brigando lá, até que eles decidiram: seguinte, então vai cada um pro seu lado, eu vou pra um, tu vai pra outro, qual que tu quer? E Ló falou: eu quero aquele lugar lindo, maravilhoso, que tem um pessoalzinho ali que não vai incomodar não, mas eu quero esse lugar aqui maravilhoso. E bom, se Ló decidiu ir pra esse lugar, logicamente Abrão foi pro lado oposto. E a gente continua assim: disse o Senhor a Abrão, depois que Ló separou-se dele: de onde você está? Olhe para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Toda a terra que você está vendo darei a você e à sua descendência para sempre. Tornarei a sua descendência tão numerosa como o pó da terra. Se for possível contar o pó da terra, também se poderá contar a sua descendência. Percorra esta terra de alto a baixo, de um lado a outro, porque eu a darei a você. Que maravilhoso! O Senhor reafirmando a promessa que ele já tinha feito a Abraão de que ele tornaria a sua descendência numerosa. Aqui ele dá uma ênfase: tão numerosa como o pó da terra. E ele fala para Abrão: dá uma olhada em toda essa terra, percorre de um lado para o outro, de cima a baixo, tudo isso vai ser teu e da tua descendência. Hoje a gente consegue ver o início, meio e fim da história, mas aquele pessoal estava vivendo isso. Então Deus fez uma promessa para Abrão que ele ainda não tinha visto, ele ainda ia viver. E é legal estar desse lado aqui porque a gente consegue ainda mais confiar no Senhor e nas suas promessas, porque ele cumpre cada uma delas. Então Abrão mudou seu acampamento e passou a viver próximo aos carvalhos de Manre, em Hebrom, onde construiu um altar dedicado ao Senhor. E o capítulo finaliza assim, falando que Abrão se mudou para esse lugar. A gente já acompanhou Abrão em alguns lugares, ele montou uns altares em alguns lugares que ele passou, e finaliza falando que ele passou a viver próximo aos carvalhos de Manre, lá em Hebrom. Vamos guardar que ele está lá em Hebrom para a gente continuar no próximo capítulo. E ali ele construiu um altar dedicado ao Senhor. É isso, capítulo curtinho, e eu acho que a principal lição desse vídeo é a gente tomar as decisões corretas, as escolhas certas pelos motivos certos. Vale a pena a gente analisar todos os lados e não só olhar de uma forma somente aparente, somente externa, somente egoísta, porque isso pode nos causar uma consequência lá na frente, que Ló a gente vai ver que ele podia ter sido mais sábio nessa decisão dele, não ter olhado só. Vai ver, era novo, né? Era jovem, não tinha tido tanta experiência, não sei. De qualquer forma, sendo novo ou não, ainda vai dar bem mais BO essa decisão que Ló tomou. E outra lição é que quando Deus promete, ele cumpre. Eu fico pensando, já pensou se Ló tivesse escolhido o outro lado? Deus ia dar algum jeito de fazer dar certo aquela região ali. O fato é, se Deus prometeu, ele vai cumprir. Gostou do vídeo? Deixa o like para ajudar no engajamento. Se inscreve aí no canal e ativa o sino pro próprio YouTube te avisar quando tiver vídeo novo. Lembrando que as minhas redes sociais estão aí embaixo, e a pergunta de hoje para você responder aí nos comentários é: do que você já teve que abrir mão? Parecia muito bom, era um negócio assim que você olhou e parece muito bom, mas você teve que abrir mão.
por causa de Jesus. Compartilha aqui embaixo que o seu comentário pode me edificar e edificar outras pessoas ainda. Agradeço muito pela sua atenção e nos vemos em uma treta onde Ló vai ser preso. E logo depois, Abrão vai dar o dízimo para um desconhecido. Vai ser muita onda. Isso acontecerá em Gênesis 14. Nos vemos lá!